que não vai faltar saúde. Ó Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos em nome de Jesus. Receba, Pai, com gratidão. Amém e amém. Eu tenho ministrado aqui na igreja a respeito de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de um tempo mais com Deus. Eu creio que 2021, você e eu, nós teremos mais tempo de relacionamento, mais tempo na presença de Deus. Irmãos, porque sem esse relacionamento com Deus, não conseguimos ficar em pé. A nossa vida é infrutífera, a nossa vida é vazia. Nós vamos quebrar a cabeça tentando buscar a felicidade. Essa felicidade parece que não chega. Mas eu insisto com os irmãos, um tempo de relacionamento com Deus. E é esse o tema nesta noite, relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Você que tem sua Bíblia no smartphone, ou você que tem a Bíblia no papel. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fecha sua Bíblia, ou se quiser ficar com ela aberta, só o celular você tira do online. Deixa sua Bíblia aberta. E vamos conosco aqui na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que esse ano de 2021, como eu já disse, vai ser um tempo de relacionamento com Deus. Irmãos, por que é tão difícil a gente investir em tempos ou um tempo de relacionamento com Deus? Por que é tão difícil nesse momento que nós estamos vivendo, nesse século de tanta correria, de tanta informação? É tão difícil nós termos um relacionamento com Deus. Às vezes tirar 15 minutos, 10 minutos do dia para investirmos nesse tempo com Deus. E a gente olha assim, quando uma pessoa ela deseja parar de beber, ou deseja parar de fumar, ela procura algum especialista, um psicólogo, e ela fala que tem vontade enorme de parar, mas de fato ela não consegue. Ela não consegue parar de beber, ela não consegue parar e de deixar aquele vício. E alguém que decide emagrecer e passa o tempo todo desejando comer uma batata frita, aquele hambúrguer x-tudão, principalmente cheio de bacon. Eu até brinco com algumas pessoas que fazem academia e estão próximos a mim, eu tenho essa liberdade de falar. Vocês fazem academia de manhã e comem banha à noite? Banha que eu falo, irmão, é bacon fresco, carne de porco, torresmo. Mas enfim, as pessoas, elas têm vontade, mas elas não conseguem. Assim somos nós. Na virada de ano a gente fala assim: poxa, eu vou ter um tempo
com Deus esse ano. Eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram esse voto em 2019 para 2020. Mas elas não conseguem. Assim como nós não conseguimos também algumas coisas. Eu dei esse exemplo, irmãos, não é dando indireta para ninguém aqui. Amém? Eu não vejo porque você é templo do Espírito Santo e você é dono de si mesmo. E não tem ninguém feio, ninguém mais bonito, por ser magrinho ou mais fofinho. Mas eu falo aquelas pessoas que têm vontade, mas elas não conseguem. O desejo dela é comer um pastel frito. Mas isso não é coisa demais. Porque eu já passei por isso. E eu sei a vontade que eu tenho de comer essas coisas todos os dias. Hoje mesmo eu larguei o serviço, poxa, não jantei ainda. E já falei, não, eu vou sair lá da igreja, eu vou assim, assado. Não, mas já fiz isso domingo passado. Se eu fizer de novo, eu vou voltar nas mesmas situações alguns anos atrás. Eu não posso. Eu vou me contentar com uma fruta, com uma banana, vou me contentar com alguma coisa. E assim é a nossa vida. Será que tem algo por debaixo que não conseguimos, irmãos? Um relacionamento com Deus? Será que tem algo acontecendo por debaixo de nossas vidas? Que eu e você, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus? Nós não conseguimos durante o dia ter um tempo com Deus? Será que tem algo debaixo? Irmãos, foi assim com o povo de Israel. Depois que eles saíram do Egito, o povo, eles tinham que tomar uma decisão. E foi assim que Josué falou em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Olha, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês saíram do Egito. Vocês viram o que Deus fez com vocês durante 40 anos. Com Moisés. Agora Moisés já não está mais presente, agora eu estou liderando vocês, e agora nós já entramos na terra prometida, a terra que Deus nos deu, que Deus nos prometeu, e agora nós estamos aqui nessa terra. Mas vocês estão gostando muito, vocês estão gostando e desejando as coisas dos amorreus. Mas vocês agora têm que decidir em quem vocês vão servir. Se é o Deus deles, que é o Deus Baal, que eu nem tive coragem, irmãos, de colocar a imagem de Baal aqui, porque daqui para fora, ou melhor, nem daqui para fora, é da porta para fora. E Josué, então, ele fala ao povo, vocês devem decidir, olha, vocês vão adorar ao nosso Deus, ou Deus dos amorreus. Mas eu falo uma coisa para vocês, eu e minha casa, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus. Irmãos, o homem é um ser espiritual. E o homem por si só, pela sua natureza, ele busca a adorar alguma coisa. O homem, ele não consegue não adorar. Todas as pessoas querem adorar algo. As pessoas, elas não conseguem ficar sem adorar. E aí nós vemos as pessoas adorando o sol, adorando a lua, adorando a tempestade, adorando a diversas coisas. Porque o homem é espiritual. E o homem procura adorar a Deus, mas eles adoram a deuses. E para desenvolver essa palavra aqui nessa noite, Josué, ele desafia o povo. Vocês escolhem a quem servirão. Porém eu e minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. E a pergunta que eu tenho para dizer para você, para nós aqui, como que eu posso levar a Deus mais a sério? Como que eu posso levar a Deus mais a sério? É a primeira coisa, dizendo não à idolatria. Fala assim comigo, dizendo não
A idolatria. Poxa, mas a idolatria é algo que eu não faço. A idolatria é algo que eu não tenho contato. Porque eu não tenho nada de madeira lá em casa, eu não tenho imagens. Mas a gente acha que idolatria são essas coisas. A gente tem em mente que idolatria é essas coisas, ou são essas coisas. Graças a Deus, irmãos, e que nós nos convertemos a Jesus, e que nós não nos curvamos diante desses deuses. Nós não temos essa prática em nosso meio. Eu tenho certeza que você também não tem essa prática. Mas o que é ídolo? Irmãos, ídolo é qualquer coisa que nós amamos. Ídolo é qualquer coisa que nós colocamos diante de melhor, ou fazemos, ou damos prioridade, mais prioridade a coisas do que a Deus. Isso é idolatria. Qualquer coisa que amamos, qualquer coisa que nós confiamos, ou damos mais atenção. E esse texto nos ajuda a compreender o que é idolatria. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz assim: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa foi a repreensão do Samuel ao rei Saul. Ele diz: olha, a arrogância é como a idolatria. O que é idolatria? Altivez, insolência, presunção. E isso também é idolatria. E a exortação que Paulo fez à igreja de Colossenses, que diz assim, no capítulo 3, versículo 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês, a natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. Poxa, eu achei que era só ter uma imagem, eu achei que era só ter ali alguma coisa. Mas, meu irmão, olha só: impureza, imoralidade, paixão, desejos maus e ganância, isso também é idolatria. Quantas pessoas estão gananciosas para ficarem mais ricas? E parece que quando as pessoas ficam mais ricas, mais ficam pegadas ao dinheiro. E o dinheiro vai tomando aquele tempo daquela pessoa, ele se vai acabando esquecendo de Deus. É lógico, eu não estou sendo ignorante, eu não estou generalizando as coisas, dizendo que todo mundo faz isso. Mas há um perigo, irmãos, da ganância, de posse. E nós vamos esquecendo de Deus. Arruma um trabalho, arruma dois, daqui a pouco está igual o pai do Cristo, trabalhando em 3, 4. Não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. E cada dia mais a pessoa vai se distanciando de Deus. E isso também é idolatria. Jesus, ele falou para aquele jovem rico que perguntou certa vez a Jesus: Senhor, o que farei eu para herdar o reino dos céus? E Jesus falou para ele: ó, você tem guardado os mandamentos? Guardo todos eles, eu tenho, honro meu pai, minha mãe. Mas Jesus falou assim: ainda lhe falta uma coisa. Tem um Deus aí, ó. Tem um Deus no seu coração, que são posses, são tesouros. Ele está ocupando o meu lugar, o lugar onde que eu deveria estar aí. Ele está ocupando o meu lugar. Irmãos, e eu faço mais uma pergunta: como está a nossa vida diante de Deus? Eu vou ser ousado ainda mais: como está a sua vida de idolatria? Como está a minha vida? Será que eu perco assim a semana toda e só tiro um dia para estar na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ter um devocional com Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? A moral que o homem escolhe para a sua vida, a moral que o homem escolhe para viver a sua vida, irá determinar a teologia para a sua vida. A maneira ou a moral que o homem escolhe
para viver e irá determinar a teologia da sua vida. Eu fiz questão de escrever essa frase, de anotar, porque quando nós temos a nossa vida, andamos a nossa vida, e na medida que nós nos aproximamos de Deus, nós queremos fazer o quê? Pegar a Bíblia e adaptar a vida que nós vivemos à Bíblia. E a moral que nós vivemos é a teologia que nós temos. Achamos que tudo é normal e nós vamos colocando a Bíblia aos nossos padrões, dizendo que a Bíblia ela tem que ser revista, ela tem que ser revista ou reescrita, tem que ser adaptada. E isso vai acontecendo conosco. E os israelitas, irmãos, eles começam a gostar de algumas coisas dos amorreus. E isso vai acontecendo conosco, isso vai acontecendo com a nossa geração. Nós começamos a gostar das coisas que o mundo nos oferece. Nós começamos a gostar das coisas do mundo. Isso me agrada, isso é bom, isso é legal. Aí nós começamos a esquecer das coisas, daquilo que Deus agrada, daquilo que a palavra do Senhor nos diz como guia, como luz para os nossos caminhos, e adaptar o nosso estilo de vida ao mundo, e declarar que Jesus é o Senhor. É a mesma coisa, eu vou fazer uma comparação aqui, eu querer emagrecer, mas o meu pensamento está em abraçar um x-tutão daqui a pouco, na hora que eu sair da igreja. De eu comer uma feijoada 11 horas da noite, repetir 2, 3 vezes. É assim a nossa vida, com relação a adaptar ao mundo e querer abraçar a Jesus. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe o que Baal prometia? Prosperidade e felicidade. Baal, ele prometia prosperidade e também o quê? Felicidade. Irmãos, a segunda coisa que nós devemos fazer com relação em ter um relacionamento com Deus é temendo a Deus de todo o coração. Por que eu falo em relacionamento com Deus, irmãos? Porque nós nos habituamos em somente adorar a Deus aqui na igreja. Nós nos habituamos em adorar o Senhor aqui na igreja. Nós esquecemos que o Senhor está na nossa casa. Nós esquecemos que o Senhor está no nosso trabalho. Nós esquecemos que o Senhor, na verdade, Ele está conosco aonde quer que nós formos. O Senhor está ali, em qualquer lugar, e em qualquer lugar nós podemos adorar a Ele. Mas a gente tem a Deus somente como informação hoje em dia. Nós não temos a Deus como nosso Senhor. Nós só temos a Deus como informação. Nós lemos a Bíblia apenas como informação. É como nós estamos lendo um jornal. Nós nos apropriamos daquela palavra e dizendo assim: Senhor, essa palavra é para mim, eu tenho que fazer aquilo. Os pastores antigos nos ensinavam que ao ler a palavra de Deus assim, é eu lendo a palavra, mas porém eu estou acima da palavra. Sabe, eu estou acima da palavra. Mas na verdade nós deveríamos ler a Bíblia assim, mas é impossível ou difícil. Não é impossível, é difícil, mas é possível, porque à medida que eu leio a palavra é superior à minha vida. Eu obedeço a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Irmãos, e as citações à Bíblia sobre o temor do Senhor estão associadas à reverência, a respeito e consideração por Ele, assim como os filhos respeitam os pais,
nós devemos respeito ao nosso Deus. E assim como os filhos obedecem aos seus pais, nós também devemos obedecer a Deus. Irmãos, somos até capazes de obedecer nossos chefes, respeitar nossos professores e etc. Mas muitas vezes nós faltamos de consideração por Deus e a sua palavra. Porque às vezes nós somos muito superficiais à palavra de Deus. E quando nós começamos a ler a Bíblia e Deus está falando conosco, e fala assim, poxa, isso aqui é para mim. Aí quando a Bíblia vai apertando, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para outra pessoa, mas, Senhor, isso aqui é para mim, glória a Deus. Nossa, que palavra abençoada, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí quando vai falando assim, olha, comece a amar as pessoas assim como eu amei a vocês. Não, essa palavra não é para mim não, é só para aquele que tem mansidão, é só para aquele que tem domínio próprio. Olha, perdoai-vos uns aos outros, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha, também faça aquela coisa assim, aquele que der um tapa numa face, dá a ele também a outra. Olha, aquele que pegar na sua túnica, dá também a ele a capa, dá tudo. Aquele que faz caminhar 1 milha, quer fazer que você caminhe 2 milhas, vai também. Olha, aquele que te pede emprestado, não empresta, não dá. Amém? Amém, irmãos? Quando eu te pedir, eu não vou fazer isso. Mas é uma referência àquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Mas hoje em dia, nós lemos a palavra do Senhor como algo superficial. O temor não existe mais, porque não há revelação de Deus nem experiência com Ele. Você já teve experiência com Deus? Não precisa levantar a sua mão. Eu tenho certeza que muitos aqui já teve uma experiência com Deus e dela nem se lembra mais. Mas lembra da experiência que você teve com Deus, onde a sua vida foi mudada. A sua vida foi mudada. Irmãos, não tem como esquecer das experiências que nós temos com Deus. Uma vez eu estava indo aqui para Prado. Recentemente eu tinha comprado um carro. Nunca tinha tido um carro. E Deus nos deu uma oportunidade de trabalhar, graças a Deus, e adquirir um bem. E foi a primeira viagem que nós fizemos de carro, eu, minha esposa e o meu sobrinho, não tinha o Pedro ainda. E nós estávamos tão felizes ali. E quando chegou lá em Teixeira de Freitas, irmãos, uma falta de atenção da minha parte, eu coloquei em risco toda a minha família e também a minha vida. Aí eu sofri um grave acidente. Um grave acidente. O carro ia bater na minha lateral, ao meu lado. Mas o Senhor foi tão gracioso comigo, que o rapaz desviou do meu carro e bateu apenas na quina, mas o carro dele estragou. O carro dele afundou no meio do... Se tivesse carona, tinha morrido. E ele andou de 2 rodas, porque eu vi, meu carro virou na BR. Aí vinha uma carreta do lado de lá. Aí eu coloquei a mão na cabeça, não sabia nem o que estava acontecendo direito, porque as coisas são tão rápidas. E ele foi andando de 2 rodas, sacudiu o carro e caiu lá num buraco. Não sei como que ele conseguiu sair de lá, ele veio, deu a volta, veio com o carro amassado, e o meu não conseguia andar, que estragou o motor. Ali acabou a viagem. E eu saí de lá assim, irmão, tremendo. Aí eu olhei para meu sobrinho preocupado com ele, está tudo bem aí, Keke, está tudo bem? A Sandra. E juntou de gente, irmãos. É muita gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, não sei. Não sei. E a Sandra falou assim, olha, não se preocupe, meu amor. Porque Deus, Ele vai nos dar condições de pagar esse prejuízo. O carro não tinha seguro. Aí eu tive que pagar o meu, do rapaz, pagar o guincho. Mas eu agradeci a Deus, irmãos, e vi glorificando a Deus. Porque não deixou acontecer nada conosco. Eu falei, isso é uma das experiências que a gente teve com Deus, que não aconteceu, não foi só esse acidente. Nesse mesmo carro aconteceu 3 acidentes graves. Meu Deus. E o Senhor teve a sua mão conosco. Eu estou falando
de forma aqui, de experiências com Deus, de livramentos. Mas essa experiência que nós temos com Deus na área espiritual, de conhecer a Deus perto, em ouvir Deus falar, em ter momentos com eles, sabe, aquele momento que você sai da sua casa, igual eu gosto muito de ir no Parque Ipanema, eu chego ali, fico contemplando a natureza, mesmo com meu filho ali, eu afasto, e fico ali um tempo, meia hora, 20 minutos, ali, e Deus ele vem e fala uma palavra, ele fala alguma coisa. Às vezes em casa eu sento no sofá, eu fico, não faço nada, só meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Será que você esquece dessas experiências? Não há revelação, irmãos, sem um trono de Deus. Mas como é que Deus revela as coisas para ele? Como que ele tem experiência com Deus, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Não há experiência com Deus sem trono, sem deixar Deus governar a sua vida, sem pedir para Ele, Senhor, eu quero casar. Senhor, será que Ele é você ter experiência com Deus? Não é você procurar, de repente até o pastor ele pode te auxiliar, mas é você ter experiência com Deus. Senhor, será que essa empresa, Senhor, será que é esse carro, será que é essa bicicleta, será que é essa viagem, Senhor, será que é essa roupa? Senhor, eu quero ter experiência com o Senhor. Será que essa música o Senhor quer para a gente, Pai? Irmãos, Deus se assenta no trono e governa todas as coisas, mas nós esquecemos disso. O seu trono representa todo o seu governo, autoridade, soberania. O centro do universo, irmão, não é o homem, mas o homem ele quer ser o centro do universo. Desde a queda é assim. O homem ele quer ser o centro do universo. O Adão falou assim, eu quero ser Deus, eu quero ser igual a Deus. E assim aconteceu, porque esse espírito não estava em Adão, estava no inimigo, estava em Satanás, de ser igual a Deus. Então ele plantou isso no coração de Adão, e Adão ele quis ser independente, não depender de Deus, que é o maior pecado, que é o pecado da independência. Senhor, eu sou o dono do meu nariz. Irmãos, uma maneira prática de entender o temor de Deus é olhar para a declaração de Salomão em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que diz assim: temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Se quisermos temer ao Senhor, precisamos odiar o mal. E para finalizar, buscar a Ele intensamente. No início do ano, nós tivemos aqui 21 dias de oração, 21 dias de palavra, 21 dias de meditação, porque nós fizemos até uma caderneta, uma apostila pequenininha, e nós confeccionamos e nós demos para cada irmão 21 dias de palavras, 21 dias de oração aqui na igreja, 21 dias também de jejum. Que 21 dias abençoados. Mas aí, na metade desse 21 dias, veio a pandemia. Parece que muitas pessoas ficaram com medo, e ficaram mesmo, com razão. Mas nós concluímos, sabe, esses 21 dias. Eu posso dizer para você, foi 21 dias na presença do Senhor. Foi 21 dias de revelação diante do Senhor. Foi 21 dias de relacionamento com Deus. Buscar Ele intensamente. Salmo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Assim como a corça anseia pelas águas, assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pelo Senhor. Você tem buscado a Deus intensamente? Digno é o Cordeiro. Canta por isso. Irmãos, e uma das características
impressionante de Davi foi que ele buscava a Deus intensamente. Davi buscava a Deus continuamente, tinha sempre um momento na presença dele. Quantos minutos por dia você tira para ter um momento especial com Deus? Eu lembro da minha mãe lavando as vasilhas na minha casa, ou às vezes lavando a roupa. Lá em casa ainda são 6 homens, mas quando a gente estava lá, todo mundo dentro de casa, solteiros, ninguém era casado. Acho que apenas o Otávio que era casado. E minha mãe lavava as roupas e ela ia cantando ali, sabe aqueles corinhos? Ia cantando ao Senhor. Daqui a pouco, irmãos, a presença do Senhor, sabe, era tão real ali. E ela começava a falar em línguas estranhas, ela começava a melodiar, ela começava a falar com Deus. Daquele jeito que vocês viram aqui no Encontro das Mulheres, que ela começou aí a rodar e a glorificar ao Senhor. Muitas pessoas se espantam com aquilo ali, mas não é de se espantar, porque é um momento de relacionamento com Deus. E às vezes nós perdemos momentos como esse. Às vezes achamos que é só aqui na igreja, nesse ambiente religioso, que tem hora para tudo, a hora da oferta, a hora do cântico. E a gente perde essa preciosidade que nós temos, que é o tempo que nós temos de começar a adorar o Senhor, mesmo tomando um banho. Mas é pecado porque nós estamos, né? Mas nós devemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Às vezes eu vejo pessoas caminhando, sabe, correndo. Lá no Parque Ipanema, às vezes na rua. Teve uma vez que o Robson pregou aqui na igreja, falou com o pastor Emerson. Dizia que assustava, que o pastor Emerson, ele andava na rua, ele andava glorificando a Deus, profetizando, falando língua estranha. Mas é assim mesmo que tem que ser o nosso caminhar com Cristo, a nossa vida devocional. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Momento de correria, momento que nós temos tempo, de repente, nem de um momento a sós com a nossa família, com a nossa esposa. E nós perdemos esse momento. Mas é ali na intimidade que podemos ter e abrir o nosso coração. De repente a gente quer orar e às vezes tem um vizinho, uma pessoa ao lado no banco aí, mas na sua casa, no íntimo, você pode abrir o seu coração para Deus. E o véu foi rasgado, irmão. Você tem essa liberdade com o Pai de abrir o seu coração para Deus, de contar o que sentimos e expor a nossa necessidade. Perdão, você não precisa esperar o momento propício aqui na igreja. Irmãos, na presença de Deus encontramos abrigo e proteção. E também recebemos entendimento conforme a palavra dEle. Como você se dedica o seu tempo do seu dia para com Deus? Nós vamos, irmãos, nós vemos, ou nós vamos adaptando a Bíblia à nossa vida. O estudo bíblico, o estudo bíblico não é para mim não. O estudo bíblico é só para quem vai pregar. Mas a terça-feira é o cu de cura. Não, esse eu vou. Aquela oração de libertação, não, essa eu vou, porque eu estou precisando de libertação. Mas naquele dia tem um culto de missão, nós vamos abençoar, nós vamos, orar por alguém, um missionário que está sofrendo lá fora. Não, isso aí é para aquela outra pessoa. Aí na virada do ano, não, na virada do ano é um culto abençoado, porque eu vou colocar minhas promessas, minhas dificuldades, as minhas ações diante de Deus, e vou passar o ano ali. Mas ali na terça-feira, segunda-feira, oração. Não, na oração eu não vou não. Oração é só para aquelas irmãs ali, daquele grupo de oração. É o famoso circo de oração, não, aquilo ali é para elas. Não quero não. Aí as pessoas vão adaptando o cristianismo para você. Olha, não faça nada que você vai fazer que vai distanciar de Deus. Não faça nada que vai fazer você se distanciar de Deus. Irmãos, na presença de Deus nós provamos da alegria plena. Nós andamos na luz, apresentamos cânticos de adoração e ações de graças. Eu gosto muito das músicas do Sóstenes Mendes. Na época eu comprei muito CD dele.
São músicas que expressam adoração, não tem nada do eu preciso do Senhor, não. É adoração a Ele, é Ele. Aleluia. A glória é dEle. A manifestação é dEle. A honra, amém? É para Ele, é dEle. Quantas coisas maravilhosas, irmãos, acontecem na presença de Deus quando eu faço uma oração devocional. Nós devemos ter tempo para falar com Ele, mas nós também devemos ter tempo para ouvir Ele falar. De repente você veio aqui nessa noite, subiu esse morro, eu desceu o morro, para ouvir uma palavra no qual você queria ouvir, mas de repente Deus teve uma palavra para você, no qual você precisa ouvir. Eu precisava de ouvir essa palavra nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar por você. Pai querido, nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para mim. Nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para cada um de nós. Ó Deus, uma palavra que nós precisávamos de ouvir, Pai. Uma palavra de relacionamento com o Senhor, uma palavra de intimidade com o Senhor, no qual nós precisamos. Ó Pai, eu desejo intensamente, imensamente que 2021... Ó Deus, eu de repente não vou esperar nem 2021, ó Pai, mas eu vou sair daqui hoje com a minha mente mudada. De ter mais tempo com o Senhor. De ter mais tempo de relacionamento com o Senhor. Porque nós precisamos, ó Pai, neste mundo, neste tempo que nós estamos vivendo, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso nós temos que ter esse momento de intimidade com o Senhor, de saber os propósitos do Senhor para a nossa vida agora, para o presente, para o futuro, e nós colocarmos a nossa mão, a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Deus abençoa cada um aqui nessa noite, que estão compreendendo a palavra do Senhor, que estão compreendendo a palavra do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh! Declare: a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Gostaria de convidar você que está distante da presença do Senhor. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Levante a sua mão onde você está, deixa eu orar por você. Fala assim: eu quero esse Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero passar mais tempo com Ele. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Declare ao Senhor: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Da Shurianda Cantareves. Oh, 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 aleluia! Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Adora ao Senhor, adora ao Senhor. Ore a Ele, ore a Ele, ore a Ele. Declara ao Senhor nessa noite, declara a Ele nessa noite. Senhor, tão profundas as suas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Como é bom estar aqui na Tua presença nessa noite, te adorando. Oh, aleluia, amém. Feche os seus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Vamos despedir. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença nessa noite, Senhor. Eu sei que ainda é pouco, ó Pai, tirarmos esse momento tão glorioso, tão maravilhoso, ó Deus. Oh, a Tua presença aqui é real em nosso meio, nós podemos sentir isso. Nós podemos sentir isso, ó Pai. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de vitória. Que essa semana seja uma semana, ó Pai, de estarmos diante do Senhor, te honrando, te buscando, estando na Tua presença. Pai, abençoa cada irmão que estão aqui nessa noite, que está aqui nessa noite. E abençoa aqueles que estão em casa também nos assistindo, ó Pai. Deus esteja com eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu agradeço a você por estar aqui hoje. Amém. Você possa voltar mais vezes. Domingo que vem estaremos aqui no culto abençoado, culto de adoração ao Senhor. Pela manhã, às 9 da manhã, no domingo, também estaremos aqui. Estudo bíblico da palavra do Senhor. O pastor Fabrício estará ministrando a palavra. Nós estamos aprendendo a respeito do Espírito Santo. Hoje foi a armadura, né? A armadura de Deus. E aquilo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Fala com o seu irmão assim: espero você no domingo pela manhã. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos. Que a graça e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém